Então, olha só, na abertura dos 4 primeiros selos, que são os 4 cavaleiros, né, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo, né, que é meio esverdeado, é uma cor ali de defunto, representando a morte. A gente percebe algumas coisas, tá? Essa imagem dos 4 cavaleiros que a gente enxerga aqui em Apocalipse, ela é extraída lá de Zacarias, no capítulo 1, onde Zacarias ele vai ver 4 cavaleiros, ele vai ver 4 cavalos, tá? Um cavalo branco, um cavalo preto, um cavalo vermelho e um outro salpicado. E esses 4 cavalos, eles são enviados por Deus para tirar a paz da terra, tá certo? Então, esses 4 cavaleiros é uma imagem que João extrai lá de Zacarias, no capítulo 1. Só que aqui as cores não são iguais, tá certo? Mas o significado é aqueles que saem para tirar o quê? A paz das pessoas que estão na terra, tá certo? É esse o sentido aqui que João apresenta esses cavaleiros para nós. E quando a gente vê lá, logo no primeiro verso do capítulo 6, né? Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão, vem. A gente vai ver que esse vem, ele repete para os 4 cavalos, tá certo? Ele não está falando vem para João, ele está falando vem para o cavalo. Ele fala, vem. Aí o cavalo surge na visão. E ali na primeira visão, o que João vê? Um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. E aqui é interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas atribuem esse cavalo branco como aquele que vai preceder o anticristo. Só que olha que coisa interessante. Esse cavalo, qual que é a cor dele? É branca, tá certo? E até aqui, tudo o que nós vimos que está relacionado com branco representa o quê? Representa Deus. Então a gente viu lá as vestes brancas, a gente viu a pedrinha branca que seria dada para aquele que for justificado, tá certo? Então tudo que a gente tem visto até agora aqui de branco, o cabelo branco, né? Quando João tem a visão de Cristo glorificado, seu cabelo é branco como a alva lã. Então tudo que é relacionado a branco até aqui tem relação direta com Deus, tá certo? Então esse cavalo branco, ele representa o quê? Se a gente fazer o paralelo lá com as 7 igrejas, a gente vai lembrar da igreja de Éfeso, que era a primeira igreja, que era a igreja dos tempos apostólicos, tá certo? E ali tinha o quê? A pregação pura do evangelho. Lembra que a gente falou que os efésios, eles valorizavam a palavra de Deus, que eles não suportavam os nicolaítas, etc. Eles provavam todos aqueles que se diziam apóstolos. Ou seja, é a igreja apostólica cheia do Espírito Santo pregando o evangelho do reino. É justamente esse cavalo branco. Por quê? Ele tem uma coroa. Lembra que a promessa para o vencedor é uma coroa também? E outro ponto, ele sai vencendo e para vencer. Lembra que todas as promessas terminam com ao vencedor, lá das igrejas? Ou seja, né, a vida do cristão é uma vida de contínua batalha. Mas em todas as batalhas, ele é vencedor, ele vai vencendo dia após dia. Então, esse cavalo branco aqui representa o período da igreja apostólica. O período em que a igreja pregava o puro evangelho do reino, e naquele tempo, Paulo mesmo vai dizer que todo mundo ouviu a respeito do evangelho, tá certo? No mundo conhecido daquela época. Portanto, o que a gente enxerga aqui é justamente a pregação do evangelho nos primeiros séculos, até o século I ali, onde a igreja ela era cheia do Espírito e pregava o evangelho na sua pureza, tá certo? E olha só que coisa interessante pra gente aqui, ó, que está aqui. Muitas vezes, né, Deus ele é representado como um cavaleiro que se assenta num cavalo. Então a gente tem algumas passagens aqui, por exemplo, Salmos 45, verso de 4 a 5, a gente tem a visão, né, de Deus assentado num cavalo e vencendo, empunhando também um arco, tá certo? Então essa imagem, por exemplo, a imagem de Isaías também, 41, verso 2, também traz essa imagem para a gente de Deus assentado no seu cavalo. Ali eu coloquei Hebreus, né, mas não é Hebreus, é Abacuque, eu confundi aqui, é HC, Abacuque. Capítulo 3, verso 8 e 9 também tem essa visão de Deus se assentando num cavalo como um cavaleiro, né, como um guerreiro e vencendo, tá certo? Então, esse primeiro cavalo representa o quê? A igreja apostólica representa a pregação do evangelho na sua pureza, na sua integridade. Amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.